Ok? Então vamos voltar aqui. Novamente, vamos falar desse período do núcleo do objeto indireto. Nós estávamos falando que o objeto indireto aí apresenta alguns núcleos, mas como regra tem de ser o substantivo. Só relembrando. Núcleo do objeto. Vai lá. Núcleo do objeto indireto. Núcleo do objeto indireto. Você se lembra? Tem de ser o que mesmo? Regra, tem de ser o que mesmo? Substantivo. Gente, só para lembrar. Quando o núcleo for um substantivo, você estará cumprindo a regra. Só que, às vezes, essa regra será quebrada. Aí, quando for quebrada, você terá como núcleo de um objeto indireto um pronome. Pronome no lugar do núcleo, que deveria ser o substantivo, então passa a ser considerado o pronome e o quê? Substantivo. Isso. Agora, veja que interessante. Quando for um numeral, o núcleo, você também o considera o quê? Numeral substantivo. Porque está no lugar do substantivo que deveria ser núcleo. Agora você tem um quarto termo que pode ser núcleo do seu objeto indireto. Que termo é esse? Verbo. Ah, é, Rosi, o verbo também pode ser o núcleo do objeto indireto? Pode. E quando o verbo for o núcleo do objeto indireto, você chama o quê? Verbo substantivo? Não exatamente. Olha só. Quando é pronome, você diz pronome substantivo. Quando é numeral, você diz numeral substantivo. Quando for verbo, você logo se lembra disso, ó. Verbo sempre marca a presença de uma oração. Verbo sempre marca a presença de uma oração. Então, em vez de você seguir este pensamento e chamar verbo substantivo, você chama o quê? Oração substantiva. Ah, assim fica mais legal. Olha aí, ó. Oração substantiva. Você poderia ter considerado um verbo substantivo, só que verbo marca a presença de oração, você sabe disso. Então, se verbo marca a presença de oração, em vez de você continuar neste segmento, pronome substantivo, numeral substantivo, verbo substantivo. Não, pronome substantivo, numeral substantivo, verbo, oração substantiva. Entendeu? Ó, fica muito mais fácil de você agora identificar essas coisas. Quer ver? Olha só o exemplo. Você já viu o exemplo do núcleo sendo constituído por um substantivo, sendo constituído por um pronome substantivo, numeral substantivo. Vamos agora ver aqui um último exemplo. Vamos ver aqui, ó. Pronto. O rapaz... Ai, de novo, Rosana, vou mudar um pouquinho. O rapaz... acredita que o candidato, eu vou ter de continuar aqui, ó, vou continuar aqui embaixo, ó, perderá as eleições. Pronto, vamos aqui. O rapaz acredita que o candidato perderá as eleições. Vamos juntos, então. Gente, quem acredita em alguma coisa aqui é o rapaz. Olha o seu sujeito simples, que legal. Pronto, sujeito simples, vou escrever tudo. Agora, olha o verbo. Quem acredita, regência, gente, regência. Quem acredita em algo. Olha aí, ó. Quem acredita em algo. O rapaz está acreditando em que, Rose? Em que o candidato, eu vou falar dessa preposição daqui a pouco, não se preocupe, que o candidato, o que, gente? Perderá as eleições. Veja que aqui o seu verbo exigiu um complemento verbal regido de preposição. Se este verbo exige uma preposição e pede um complemento lembra? Complemento verbal, ou seja, um objeto. Então, este seu verbo só pode ser o quê? Transitivo, por causa da preposição transitivo indireto. Ok? Se isto é um verbo transitivo indireto, então, que o candidato perderá as eleições, tudo isso só pode ser, só pode ser um objeto o quê?
indireto. Pronto, objeto indireto. Núcleo do objeto indireto. Núcleo. Ou um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, podendo ainda ser um verbo. Tudo bem? Agora, gente, é o foco. É o foco. Vamos lá. Em que o rapaz realmente acredita? Ele acredita no candidato? É este o foco? Não. Ele não está acreditando no candidato. O rapaz está acreditando nas eleições? Também não. Rosi, então em que o rapaz está acreditando? Ele está acreditando na perda do candidato. Na perda dessas eleições. Das eleições referentes a este candidato. Entende isso que eu estou falando? Rosi, o rapaz aqui está acreditando realmente em quê? Não é no candidato que ele está acreditando. Não é nas eleições que ele está acreditando. É na perda dessas eleições. Ah, então o rapaz acredita que o candidato perderá. É isso, é o foco, gente. Núcleo é o foco. Tudo bem? Núcleo é o foco. Agora, veja que o núcleo do seu objeto indireto, agora aqui, ó, é um verbo, gente. Olha só. Núcleo do objeto indireto aqui, Rose, é um verbo. O núcleo pode ser na verdade, em regra, deve ser um substantivo. Agora, quando não for um substantivo, será um pronome substantivo, será um numeral substantivo ou ainda pode ser um verbo. Mas quando for um verbo, você não vai dizer que é verbo substantivo, uma vez que você sabe que verbo sempre marca a presença de uma, o quê? Oração. Então, você diz que isso é uma oração substantiva. Gente, olha que legal. Oração substantiva. Ah, Rose, eu estou me lembrando. Então, olha, que o candidato perderá as eleições, eu vou colocar bem aqui em cima, ó. Vou colocar bem aqui em cima. Que o candidato perderá as eleições é sua oração subordinada. Gente, olha que gostoso. Oração subordinada substantiva. Que mais, gente? Objetiva e objetiva o quê? Indireta. Olha aí, objetiva e indireta. Você não já ouviu falar sobre oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta? É isso aqui, ó. O que é, Rose, uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta? É uma estrutura chamada objeto indireto, cujo núcleo é o próprio verbo. E perceber que o verbo é o núcleo é tranquilo, gente. Quer ver? Olha só como é que tudo faz sentido. Mas não se preocupe não, porque em uma aula particular, em uma aula específica, nós vamos trabalhar as orações subordinadas substantivas. O meu foco agora aqui não é mostrar a oração substantiva a você, é apresentar apenas que o núcleo do objeto pode ser constituído por um verbo. Aí é que eu só estou estendendo mais um pouquinho, mas você entenderá isso, não se preocupe. Eu só quero que você fixe o seu pensamento em quê? Em que o núcleo do objeto indireto pode ser constituído, além do substantivo, pode ser constituído por um pronome, por um numeral ou por um verbo. E quando for um verbo, você chama isso de oração substantiva. Agora veja. Rose, por que esta estrutura aqui, ó, é considerada oração? Ora, por causa da presença do verbo. Por que ela é considerada subordinada? Porque o objeto indireto, ele não depende do verbo transitivo indireto? Dependência? Dependência? Quando nós nos referimos à dependência sintática, você se lembra sempre de subordinação. Porque se os termos fossem independentes, você não se lembraria de subordinação, você se lembraria de coordenação. E cada vez que nós falarmos em dependência, você já logo se liga em subordinação. Então, perceba aqui, ó. Por que oração? Por causa do verbo. Por que subordinada? Porque um complemento verbal é subordinado ao seu verbo. Não interessa se ele seja oracional ou não, não interessa. Só o fato de eu falar objeto direto, objeto indireto, complemento verbal, você já sabe que o complemento do verbo é subordinado a ele, é sua natureza. Quando você diz aqui, substantiva, é porque o núcleo deveria ser, em regra, um substantivo, só que aqui é um verbo.
Objetiva indireta, porque é a função. Quem acredita, acredita em objeto indireto. Percebe isso, gente? Então é muito tranquilo. É muito tranquilo. Tá? Eu vou falar ainda da questão da preposição aparecendo ou não aqui, ó. Tá? Eu vou falar ainda, só que agora não é o momento, então você vai aguentar aí mais um pouquinho, tá? Eu só quero que você foque agora o seu pensamento no núcleo, tá? Então está aí. Falamos sobre os núcleos do objeto indireto, as características dele. Agora eu vou falar sobre o núcleo e as características dele, desse núcleo, mas relacionado agora ao objeto direto. Vamos lá? Vamos falar a respeito. Vou apagar. Olha como é que tudo fica mais fácil. Vai ficando mais tranquilo. Você se lembra do período lá que... O período que pusemos aqui do objeto direto? Eu vou lá. Vou comentar, vou apagar aqui primeiro. Apagar devagar, senão daqui a pouco a tela aqui cai. Pronto. Você se lembra? Ó, o rapaz... estou voltando ao rapaz porque eu já havia posto lá o período, tá? Vamos, o rapaz... Acho que era essa frase aqui, não era, gente? Ó, analisou as palavras. Analisou as palavras do candidato. Pronto, acho que era este o período, né? O rapaz analisou as palavras do candidato. Isso aqui você já havia visto. Então, eu só vou colocar aqui, ó. Você tinha observado que o rapaz era sujeito simples, que quem analisa algo, quem analisa que está analisando as palavras do candidato, o seu verbo é transitivo direto e as palavras do candidato, o objeto direto. Eu copiei, só copiei, porque esta análise nós havíamos feito. Então, vai. Objeto direto também apresenta núcleo. Rosi, aqui dentro, qual é o núcleo do objeto direto? É candidato? Não, porque o rapaz não analisou o candidato. O que foi que o rapaz analisou? Ele analisou as palavras. Ele analisou foi as palavras, não foi o candidato. Então, olha o núcleo do seu objeto direto. Palavras. Pronto. Toda estrutura morfossintática apresenta núcleo. Você precisa entender isso. Tá? Objeto direto, núcleo, palavras. Agora, vamos lá. Escrevendo novamente. Núcleo do objeto direto. Galerinha, em regra, o núcleo, agora olha só o que eu estou escrevendo. Não pode ser preposicionado. Núcleo do objeto direto não pode ser preposicionado. Agora, eu não sei se você perceba isso. Quando eu expliquei o núcleo do objeto indireto a você, eu havia explicitado isto aqui, ó. Núcleo do objeto indireto deve ser preposicionado. Indireto deve ser preposicionado. Claro que mais tarde aí também nós vamos ver uma particularidade, mas as suas provas cobram isto, ó. Núcleo do objeto indireto deve ser preposicionado. Aqui, núcleo do objeto direto, eu só estou dizendo assim, ó. Não pode. Não pode. Não é para ser preposicionado. Mas é a regra, né, Rose? É. E é natural você perceber que a regra facilmente é quebrada. Está entendendo aonde eu quero chegar, hein? Núcleo do objeto direto, ó, não pode ser. Mas às vezes é preposicionado, Rose, isso, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Não pode ser preposicionado, só que às vezes será. Só que às vezes será. A regra me diz que eu não preposiciono. Mas às vezes eu terei de preposicionar? Sim. Sim, às vezes eu terei de preposicionar. Às vezes eu posso preposicionar. Às vezes eu tenho de preposicionar. Mas a regra me diz que eu não posso fazer isso. Mas regras são quebradas. Vamos ver isso depois. Vai lá. Não pode ser preposicionado. Agora, núcleo. Núcleo. Regra, gente. De novo, regra. Núcleo do objeto direto. Constituído por um substantivo. Constituído por um substantivo. Núcleo. Olha aqui, ó. Palavras.
palavras. Substantivo. Substantivo que é núcleo do objeto direto. Aí você já está saturado de saber isso aqui, ó. Se eu olho para o termo palavras e a este termo eu atribuo esta função, substantivo, então eu só estou atribuindo ao termo uma função, o quê? Morfológica. Morfológica porque substantivo faz parte das 10 classes gramaticais. Agora, se eu digo que palavras é núcleo do objeto direto, gente, isso daqui já é uma função, o quê? Sintática. Olha como é que a situação vai ficando bem mais simples, bem mais clara a você. Agora, quando o núcleo não for um substantivo, Rose, será pronome. Olha só. E você chama pronome e o quê? Substantivo. Quando não for nem substantivo nem pronome, então será numeral. Olha, numeral também o quê? Substantivo. Olha aí. Quando não for nem pronome nem numeral, então será o quê? Verbo. Mesma situação do objeto indireto, gente. Verbo. Mas aí você chama verbo substantivo? Não. Verbo sempre marca a presença de oração. Então você chama isso de quê mesmo? Oração substantiva. Em vez de você chamar verbo substantivo, você chama oração substantiva. Gente, como é que eu sei que uma oração ela é considerada assim, oração substantiva, quando o núcleo for um verbo? Núcleo do objeto direto, sendo verbo, em vez de eu chamar verbo substantivo, eu chamo oração substantiva. Vamos direto ao ponto? Ui, caindo aqui. Vamos direto ao ponto? Vou apagar aqui, aqui você já entendeu tudo. Gente, é só uma repetição do que eu expliquei a você em relação ao objeto indireto. A diferença aqui do direto para o indireto está na exigência ou não de uma preposição feita pelo próprio verbo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos logo direto ao exemplo aqui do núcleo sendo um verbo. Vamos lá? Ok, vou apagar aqui. Olha só. Ok, obrigada. Olha aqui, ó. Só para relembrar, adoro ser repetitiva, só assim você não esquece as coisas. Núcleo do objeto direto. Substantivo, o que mais? Pronome substantivo, o que mais? Numeral substantivo e ainda pode ser um verbo substantivo. Verbo marca a presença de oração. Então, não é verbo substantivo, é o quê? Oração substantiva. Fica muito mais fácil. Vamos aqui, antes de eu ir ao verbo sendo núcleo, deixe-me ir a um outro aqui, ó. Rose, analisei, olha só. Analisei, só para comparar. Analisei suas, só para comparar. Analisei suas palavras. Ótimo, antes de eu ir ao verbo. Analisei suas palavras, só para relembrar. Transitivo direto, suas palavras, objeto direto. Núcleo do meu objeto, palavras. É o que, Rose? Substantivo. Só para não colocar rapaz, que já estava abusado disso. Substantivo. Ok, substantivo, núcleo do objeto. Agora, perceba isto aqui. Rose, vi você. Então vamos. Gente, quem vê? Vê algo. Isso, é isso mesmo. Quem vê, vê algo. Quem vê quem, Rose? Opa, pra cá. Você. Olha só, eu vi você. Se é algo, exigência de preposição? Nenhuma. Então, o meu verbo é transitivo, o quê? Direto. O meu complemento? Objeto, direto. Núcleo desse complemento? Só há uma palavra só, ela é o núcleo. O núcleo do complemento, Rose, você? Agora, perceba, vou trazer para cá. O núcleo do seu complemento aqui, ó, é um pronome. Pronome pessoal de tratamento, não é, Rose? É você, pronome pessoal de tratamento, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que este pronome está sendo o núcleo de uma estrutura sintática. Já sabe como chamar? Pronome e o quê? Substantivo. Ó, pronome substantivo. Você, pronome substantivo como núcleo de um objeto direto. Opa, então espere. Quando eu chamo o pronome, você também já está saturado de saber isso, adoro ser repetitiva, você diz que isso é uma análise morfológica. Objeto direto, isso já é uma análise o quê? Sintática. Perceba, núcleo do objeto substantivo, núcleo do objeto direto, pronome. Agora olhe este período aqui, ó. Observe este período. Vou apagar. Olha, olha este período aqui.
Rose, não sei. Ó, não sei. Não sei se voltarei. Não sei se voltarei logo. Olha aí. Não sei se voltarei logo. Bom, eu tenho muita coisa ainda a falar sobre este período. Muita coisa que eu vou falar do núcleo, eu vou mostrar para você como é que funciona. E como nós só temos alguns pouquíssimos minutos, então eu vou encerrar por aqui e eu volto em seguida já apresentando as particularidades dessa estrutura, ok? Então encerremos por aqui. Obrigada por sua atenção, até a próxima.